Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do Mashiach esteja sobre nossas vidas. Em Oséias, capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como o chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu os ensinei a andar a Efraim, tomando pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará à terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam o Altíssimo, nenhum deles o exalta. A Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. A expressão converter-se aqui refere-se a um conceito diferente do que vai ser estabelecido pelo Eterno na Nova Aliança, que não é o que é reclamado aqui, o voltar às práticas corretas, o voltar a ser como eram nos áureos dias do rei Davi, por exemplo. O Israel que, apesar de suas falhas, ainda era agradável a Deus. Aqui, a queixa é: voltem a boas práticas, abandonem a idolatria, não aceitem a apelação dos reis pagãos das nações que adoram a ídolos. Mas eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Em Jeremias, capítulo 12, no livro do profeta Jeremias, Deus vai mostrar que ele, apesar de ser um Deus de amor, nem por isso ele deixa ser banalizado, ele deixa ser vituperado na sua santidade e na sua glória, né? Em Jeremias 12, no verso 10, diz assim: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram, e chama a mim na sua desolação, e toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde o extremo da terra até outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinho, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas, é por causa do ardor da ira do Senhor. Né? Nessa passagem, Deus mostra que ele está desamparando Israel, entregando Israel nas mãos dos seus inimigos.
Isto tudo acontece com um Deus que, apesar de fazer seu apelo de amor ao seu povo, apesar de mostrar tanta benevolência, tanto cuidado, tanta proteção, tempos em que nações poderosas se levantaram para atacar o povo de Israel, e Deus sempre deu vitórias na guerra. E houve até situações em que nem guerrear o exército de Israel guerreou. Deus disse, olha, não atirem uma flecha, porque nenhuma flecha lançada pelo adversário cairá na terra de Israel, se enfincará na terra de Israel. Eu os destruirei sem que vocês precisem desembainhar uma espada. E esse Deus de amor é o mesmo Deus que hoje governa não mais só Israel, mas o mundo. O que era reino dos céus passou a ser reino de Deus, porque agora Deus não está apenas nos céus, Deus está também na terra. Ele está no seu povo, atuando e buscando os seus escolhidos em todos os 4 cantos da terra, até que se consuma o tempo do reino de Deus, e assim ele possa retornar e executar o seu juízo. Estamos aí em uma semana em que se celebra práticas pagãs em cima de fatos históricos, né? A Páscoa, né? Em hebraico é o Pessah, né? Que foi um fato que aconteceu, a retirada do povo de Israel do Egito. Isso vai, como figura, perdurar por séculos, como prática que era uma prática que apontava para uma profecia, para um cumprimento, que também se cumpriria em um novo fato histórico, que é o Calvário. Ali, lá no Egito, o povo é resgatado fisicamente da escravidão. No Calvário, nós somos resgatados da lei do pecado e da morte, como Paulo diz em Romanos, para a vida, para uma vida de novidade, de nova vida. Mas, infelizmente, o homem, como sempre faz, como sempre fez, pega o que é espiritual, como que coloca de lado e constrói religiões com regras, se valendo de simbolismos baseados em fatos históricos, e fica, inclusive, celebrando coisas que já se cumpriram, como se estivesse ainda em cumprimento ou vindo a ser cumpridas. É tanto crente me desejando feliz Páscoa, eu fico quieto, que eu já sou conhecido como o contrário, como o negativo, o que está sempre em sentido contrário. Mas como assim feliz Páscoa? O apóstolo Paulo diz que a nossa Páscoa é o Mashiach. Ele é a Páscoa. Ele é o cordeiro sacrificial que foi oferecido por Deus em nosso resgate. Então, nós temos aí essa questão do amor de Deus, o amor de Deus pelo seu povo. Esse amor, que é o próprio Deus, porque ele é a natureza de Deus, ou faz parte da natureza de Deus. O amor, a santidade, que não tem tanto a ver com o que come, com o que bebe, com o que veste, claro. Dentro dos limites da coerência, isso faz parte. Do bom senso, isso faz parte.
Mas dar-se tanto atenção a essas coisas e esquece do principal no quesito amor, que é o próximo. Esse mês, no início desse mês, eu bloqueei mais de uma dúzia de pessoas ditas crentes no meu WhatsApp, que já há um ano, não me dirigia uma palavra. Muitos sabem das lutas que nós enfrentamos na vida. Ninguém faz uma visita, ninguém pergunta como está. Nós somos crentes isolacionistas. O nosso amor é pro a paz do Senhor, irmão. Como é que tá? Tá tudo bem? A resposta que eu espero é claro. Tá tudo bem, irmão. Não tem nada bem. Mas criou-se o hábito de responder assertivamente, positivamente. Tá tudo bem. Mas ninguém pergunta se está tudo bem e põe a mão no ombro e diz aí, como é que tá as coisas? Quando é que eu posso tomar um café contigo para conversar, para saber? Há alguma coisa em que eu possa ser útil, te ajudar? Não, isso não. O amor é descrito como um sentimento, e aí alguns até chamam esse sentimento de Deus. Se você está em um relacionamento e você ama, o que é amar, segundo as Escrituras, e o que é amar na boca das pessoas? A coisa mais comum hoje nos programas de TV, nos relacionamentos interpessoais, é ouvir o eu te amo, falar o eu te amo, sem levarmos em conta a seriedade dessa declaração. Pelo menos a seriedade para mim, que sou um servo de Deus, e que tenho que pesar que, depois dessa declaração, pode vir como resposta, olha, já que o irmão me tratou assim, me apresentou esse amor, eu quero te pedir uma ajuda, eu estou precisando de ajuda. Ah, mas o medo está aí. É aí que mora o perigo. O que ninguém quer ouvir é isso. As pessoas muitas das vezes até se aproximam do outro, se aproveitando de um coração bondoso e começa a pedir coisas emprestadas. Vou ser breve nesse exemplo. Eu sou uma pessoa muito pobre. Sou muito pobre. Mas detesto pedir ferramenta emprestada aos outros. Porque eu entendo que ferramenta não se pede emprestado. Se eu não tenho condições de comprar uma máquina, eu peço a do meu amigo emprestado. A máquina do meu amigo quebra na minha mão, eu vou dar uma máquina consertada? Eu não acho certo. O certo seria eu dar uma nova. Eu não tenho condições de comprar uma nova, por isso eu não tenho a minha. Então eu devo buscar meios de ter a minha para não ter que precisar pedir aos outros. Aí algumas pessoas ficam frustradas comigo porque vêm me pedir alguma coisa emprestada, às vezes até cedo a primeira vez. Mas daqui a pouco eu percebo que a situação é aquela que alguém me disse assim, ele vai comprar por quê? Enquanto tem Enoque ali para emprestar toda vez que ele precisar. Esse não é o caso. Isso é um caso de você mostrar para a pessoa que cada um precisa ter a sua vida e não ficar em dívida com ninguém. Mas nós estamos tratando aqui, nós começamos falando sobre amor sem separá-lo da santidade em Deus. Enquanto nós vivemos num tempo, como eu estava dizendo, que são pessoas a quem eu me referi, que vive semanalmente, dominicalmente enfiado na sua religião. E é religião, tá? É religião. Deus lá é só uma expressão. A Bíblia é só um livro simbólico
passagens pinçadas das Escrituras, mas o amor que caracteriza o verdadeiro nascido de novo em Yeshua HaMashiach, chamado por nós de Jesus Cristo, aqueles que é nascido em Cristo Jesus, como ele descreve lá ao fariseu Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus ou o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos conversa com ele, ele explica, poxa, mas você é um líder religioso em Israel e não sabe dessas coisas? Eu estou te falando das coisas básicas, Nicodemos. Se eu começar a te falar das coisas celestiais, então, você vai ficar assustado. Então, fala-se muito em amor e fizeram uma salada promíscua de amor com perniciosidade, de práticas promíscuas que chamam de amor. E fazem designações do tipo, se tal relacionamento é pautado sobre o verdadeiro amor, Deus está nesse processo. Como se amor em Deus fosse um sentimento que o impedisse de atuar com a santidade, com o juízo. Eu estava lembrando, desde o outro vídeo que eu mencionei sobre falar de amor de Deus e do amor em Deus. Eu não sei se eu marquei aqui, acho que marquei. É 2 Samuel. Aquela passagem que Davi vai trazendo a arca de volta para Israel. É 2 Samuel 6. Diz assim, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Já começou o problema. Vai lá na Torá e vê como Deus ordenou a Moisés que a arca deveria ser irrestritamente transportada. E levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Não era qualquer carro. O rei mandou preparar o carro, o rei escolheu as vacas para puxar o carro. Imagina que era um senhor carro. A questão é assim que a arca tinha que ser transportada? Elevando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos, e Davi dançava, e o povo batia palma, e era uma alegria só. Nada pode dar errado, Deus está se regozijando no seu trono. E chegando à eira de Nacon, os bois puxando a arca passam por um terreno deformado, um relevo defeituoso, a carroça balança e a arca vai cair, e Uzá vai e abraça a arca, cheio de amor, cheio de carinho, e põe a mão na arca de Deus, e pegou nela porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor
abrir a rotura em Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Deus abriu um buraco no corpo de Uzá. O texto hebraico não especifica se Deus rompeu o abdômen de Uzá, se Deus arrebentou o peito de Uzá, mas a palavra é fender, a palavra hebraica é fender, abrir uma rotura. A ação de Deus denota uma violência que contrasta com o clima de festa que está ali. Eu começo por esse texto chamar a atenção que, ao contrário dos influenciadores que estão por aí falando, amor em Deus não significa viver de qualquer maneira. Não significa estar em um púlpito pregando, como eu tomei conhecimento recentemente, que tem uma igreja aqui no Rio de Janeiro, que o pastor é um policial federal, casado, e fez de uma irmã, membro da congregação dele, uma sua amante. Quando a insatisfação da esposa surgiu, ele reuniu no gabinete a esposa e a amante, falou: se abrirem a boca, eu mato as duas. Não satisfeito, ele arrumou uma terceira amante. E até onde eu soube, ele está com a esposa e duas amantes, coagidas sob ameaça de morte, porque se abrirem a boca, ele mata as três e some com o corpo. E, obviamente, ele deve ter todo o aparato, toda a condição de fazê-lo, o que não significa que não venha a ser descoberto, como muitos casos têm sido descobertos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Eu cito esse caso que, para você, pode ficar como hipotético, uma pessoa me confidenciou isso. Eu falei, rapaz, eu não estou mais me assustando com nada. Em 2025, eu não estou mais me assustando com nada. Com nada. Eu estou preparado para, de repente, surgir alguém aí e dizer, ó, acabou culto, acabou leitura de Bíblia, quem tem joga no lixo, e enfim, instaurar-se o período que está profetizado de perseguição que poderá acontecer ainda antes de eu morrer, já nos meus 65 anos de idade. Porque a palavra de Deus mostra que quando a sua ira graça contra a terra, até os santos acabam pagando. Então nós temos vários exemplos de que o Deus de amor, ele não só prima pela sua santidade, como põe ela à prova. Nós temos o caso de Jó, por exemplo. Afinal de contas, qual é o problema de Jó? Qual é o drama de Jó? O drama de Jó é que Deus vedou os olhos de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem santo, criou seus filhos na presença de Deus. O texto declara isso. As suas filhas não se reuniam com a rapaziada, elas se reuniam com os irmãos para festejar. Mas no dia seguinte, na noite, Jó chegava e falava, há de ser que beberam, falaram alguma coisa contra o Deus Santo, então eu vou sacrificar pelos meus filhos. Jó era um homem santo, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, testemunho dado pelo próprio Deus. Mas, de repente, as coisas começam a dar errado para Jó. E eu quero destacar aqui que, apesar de Jó, lá no final do livro, ser repreendido por Deus, ele vai ser repreendido porque ele vai no seu desespero, na tentativa de entender a sua aflição, sem saber o porquê aquilo tudo estava acontecendo com ele.
Porque Deus vedou. Deus ama Jó, Deus amava Jó. Mas nem por isso Deus deixou que fosse posta em dúvida a sua integridade no seu relacionamento com os seus santos. E para isso pôs Jó à prova. Deixou Satã ir lá, é como ele é descrito no livro de Jó, Satã, e arrasar, destruir com a vida de Jó. A única coisa que é poupada em Jó é a mulher de Jó e a vida dele. Porque os bens, as riquezas, os animais, os escravos de Jó, Jó perdeu tudo. A lavoura, Jó perdeu tudo. É o Deus de amor que faz isso. É o Deus cheio de amor. É o Deus que há amor, que é amor. É o Deus que é amor. E é o Deus em quem há o amor. Mas nós lemos nas Escrituras a história do povo de Israel e podemos ver que, apesar de Deus ser tão amoroso, de Deus ser tão cuidadoso com o seu povo, ele leva várias vezes o povo à destruição, até o ponto do povo ser quase todo dizimado. Predominar uma única tribo que vai, por dali em diante, dar nome ao seu povo, de hebreu para judeu. Praticamente 11 tribos ficam sem ser mencionadas. Não são mais as 12 tribos dos hebreus. Agora é o povo judeu, porque vem da tribo de Judá. E chegamos na nova aliança, conhecendo esse Deus que nós devemos temer. Esse Deus que não é uma religião, que não está preocupado com meus credos, com seus credos. Toda essa baboseira que vem desde o domínio romano, lá do primeiro para o segundo século da nossa era. Quando os romanos, com a ajuda dos israelenses, judeus, inimigos de Deus, que, diga-se de passagem, é onde está o núcleo dos piores inimigos de Deus, são os judeus. Eu digo isso respaldado nas Escrituras. Não estou aqui com essa bobagem de antissemitismo, de nada disso. São os que os fatos provam. Como Yeshua disse nos seus dias, este povo, como disse o profeta Isaías, me adoram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. São hipócritas. Quem são os judeus de hoje? Diferente dos judeus que disseram a Pilatos, se tu poupa a vida dele, nós te denunciamos para César como traidor, como apoiador de um insurgente. Pilatos era político, né? Pediu uma bacia d'água, lavou as mãos e falou, tratem-no conforme a vossa lei. Muito bem. Vindo aqui para o Novo Testamento, nós temos aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 31 a 35, ele diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Aqui tem
Eu vou buscar depois em outras traduções e vou ver na Peshitta, mas me parece que Yeshua aqui, nesse momento, ele fala de Deus que glorificará a si mesmo na figura humana do Mashiach. E logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Tinha homossexualismo no grupo dos apóstolos do Senhor? Mesmo no grupo maior? Duvido. A Bíblia, ela não esconde os problemas. Ela não esconde. Uma vez no seminário, alguns colegas levantaram a questão, pastor, por que colocaram essa questão de Davi com Betseba? Isso aí degrine a imagem do principal crente do Antigo Testamento, ou um dos dois principais. Nós temos ali Abraão e Davi como as figuras no topo, em termos de vida espiritual, de comunhão com o Pai. O professor respondeu: a Bíblia é a palavra de Deus para falar sobre a santidade de Deus, o amor de Deus e o povo que Deus escolheu. Mas ela não esconde as verdades. Ela não empurra a sujeira para debaixo do tapete. Tanto as coisas bonitas e boas são mostradas, como as coisas más e feias. Então você tem aí o caso de Davi, que eu acabo de citar. Tem a questão lá de Judá, o patriarca Judá, que casa o seu filho e o filho morre, e a nora pega o cunhado, como diz a lei do nazireato, e assume a esposa para dar nome, com o primeiro filho, dá nome a seu irmão. Só que antes que ela engravide, morre. Aí o terceiro, ainda menor de idade, Judá falou assim: olha, você espera, guarda a sua viuvez. Vocês conhecem a história, está em Gênesis. Só que o pai, um menino cresce e o pai não cumpre a promessa. A viúva continua viúva. Ela então, conhecendo o caminho que Judá fazia, se disfarça de prostituta cultual e fica à beira do caminho. E ele passando, caminhada de muitos dias, provavelmente, comprou os serviços da prostituta, sem saber que se tratava, se eu não me engano, de Tamar. É Tamar o nome dela. Mas na hora de pagar, ele não tinha dinheiro. Ela falou assim, então, ele falou: olha, eu vou para a cidade e volto e vou te pagar. Ela falou: tá, então, mas deixa teu penhor comigo. Eu vou deixar o bordão. Não, além do bordão, deixa o anel. O anel era importantíssimo naquela época. Então, isso são histórias que mostram que o Deus que ama, ele não ama sentimentalizando a situação. Ele ama com natureza de amor. Amor é um dos aspectos da natureza perfeita de Deus. Só ele tem essa natureza perfeita, ninguém mais. Só ele é eterno. Só ele é perfeito. Amor, santidade, justiça, equidade. Vocês se amem uns aos outros, da mesma forma que eu amei vocês. Tem gente ensinando aí que casal crente homossexual
é salvo e é abençoado por Deus, desde que a relação seja pautada no amor. Esse amor a que essas pessoas se referem é o amor grego, é o amor de Platão, que descreve Sócrates, um homem casado com uma esposa e filhos e que tinha um namorado. É só ler o Banquete, que vê as cenas de excitação de Sócrates nas palavras de Platão, ao ver a genitália, ao sentir a genitália do namorado dele por baixo das vestes. Porque na Grécia de Platão, isso era quase como uma lei. O homem que não tivesse um namorado não podia nem adentrar na arena política. Porque, segundo o pensamento grego, o sublime amor, o verdadeiro amor, o amor divino, é o amor de um homem a outro homem. O amor de um homem à mulher é um amor secundário, inferior. Isso está tudo descrito no Banquete. Que visa a procriação, a manutenção da vida humana. A procriação. Percebe como que o Novo Testamento deles tem que ser grego? Tem que ser grego, que é para chegar onde nós estamos chegando. Pessoas que se dizem pastores, outros influenciadores, tá querendo colocar homossexualismo como objeto de amor de Deus. Não é amor de Deus e não é nem amor em Deus. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O exemplo é ele. O paradigma é ele. O Messias. O Deus encarnado. Ele é o paradigma. Não é a cultura woke. Não é o que eu acho, o que as igrejas estão aceitando e vão aceitar mesmo, porque elas são religiões submissas ao Estado. Depois nós temos um texto de João 15. Em João 15, no verso 12 ao verso 14, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ah, irmão, pegou para todo mundo. O cara passa de carro debaixo do temporal, passa numa poça de água, me dá um banho de lama, cheio de bolsa do mercado. Ainda grita, passear, Manac! Minha amiga mãe. É nesse nível. É nesse nível. Eu tô aqui com minha esposa doente, não tenho dinheiro para pagar um Uber até Copacabana, até Botafogo. O mais amoroso chega para mim e diz, irmão, paga gasolina. Eu vou calcular e falo, mas é quase o preço do Uber. O amor que está em Deus, o amor de Deus, ele é um amor sacrificial. Eu me sacrifico pelo meu próximo. Eu não vendo amorosamente as necessidades para o meu próximo que ele precisa. Eu não vendo. Eu não faço pechincha. Se fosse o ímpio aí, te cobrava 300 pratas, mas tu me dá 150, a gente está resolvido o problema. Poxa, muito obrigado, irmão. Graças a Deus. Deus te abençoe. A gente ainda tem que dizer assim. Mas isso se enquadra no que está descrito aqui?
Se a pessoa não tem coragem de prestar um serviço que vai lhe custar do próprio bolso R$ 70, ele daria vida por mim? Vai encher a linguiça com o outro. Aí querem me chamar de desviado, de desigrejado. Graças a Deus eu tô fora dessa coisa perniciosa que fica aí cultuando essa hipocrisia. Eu soube que tem uma igreja aqui no centro de Campo Grande que acabou o casamento. Não está fazendo mais casamento. Vou me controlar dessa vez, eu não vou citar a denominação, não. Bem conhecidazinha aqui no centro de Campo Grande, aqui. A maioral do centro de Campo Grande aqui. Lá na esquina, lá. Aí eu perguntei o membro. Mas, não casa mais por quê? Não, é que pode ter algum homossexual enrustido, que não se assumia. Agora, com essa questão aí do Código Civil, que essa coisa toda, o pastor pode ser processado. Então, por via das dúvidas, se apareceu uma mulher dizendo que quer se casar com a outra, então acabou o casamento. Meu Deus! Pai do céu! Corpo de Cristo, Igreja de Deus, esperando a volta do Senhor. Deve estar se borrando de medo de Jesus voltar. Eu acho interessante que esse pessoal devia estar morrendo de medo de Jesus voltar e eles ficam esfregando a mão. Será que ele vai voltar essa semana? Será que ele vai voltar? Vocês têm que ter medo, gente. Vocês têm que ter medo. Porque muitos vão enquadrar-se naquela passagem que ele diz: e me dirão, Senhor, Senhor, pregamos em teu nome, e em teu nome expulsamos os demônios. E eu direi o quê? Muito bem, vem para cá. Não vos conheço. Olha, gente que vivia na religião de Jesus, pregando em nome de Jesus, exercendo força espiritual em nome de Jesus, mas é estranho ao mesmo. Está cheio de líderes no Rio de Janeiro e no Brasil alimentando isso. De forma que igreja virou chacota. A dita religião evangélica virou chacota. Então é necessário que a gente paute nosso entendimento e nossa vida por entender o amor em Deus. Eu devo ter cuidado em entender que o Deus que me ama também me mede com a sua justiça. Muitos já me perguntaram por que eu nunca quis ser pastor. Esse conceito de pastor aí, né? Fundar a igreja, já que em toda a igreja que eu estava, eu não podia abrir a boca, que eu já era visto como inimigo. Fica perdendo teu tempo aí, rapaz. Vai, constrói tua igreja aí e cria teu ministério aí. Não preciso disso. Nosso tema central circula em torno do amor de Deus. Nós vimos no Antigo Testamento as declarações em Jeremias e em Oséias de que Deus ama o seu povo, o tratou com cordões humanos e laços de amor, diz Oséias. Em Jeremias ele já está dizendo: eu estou desprezando o meu povo, eu estou abandonando a minha herança, entregando aos seus inimigos. Vimos para o Novo Testamento, já que estamos numa semana em que tanta referência se faz, e todo mundo, tá? Aí é São Jorge no candomblé, no catolicismo, tá tudo bem, é tudo Páscoa, é tudo Semana Santa, a gente não come carne sexta-feira e vai por aí. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Paulo faz uma advertência. Não erreis. 2 pontos. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os cachaceiros, nem os maldizentes, nem os ladrões, roubadores, herdarão o reino de Deus. E ele continua dizendo aqui para a igreja de Corinto, e é o que alguns têm sido. Em 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, no capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 10, ele diz assim, vou pegar do verso 9, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Aqui eu encerro essa mensagem. Muitas pessoas de tradição religiosa no Rio de Janeiro e no Brasil estão pegando aquilo que preocupou Judas na sua epístola, aquilo que preocupou Pedro, aquilo que preocupou os apóstolos, como Paulo também, chamada de a sã doutrina. É um catálogo, é um bloco. Não tem como se tirar uma coisa e introduzir uma perniciosidade ali e dizer que aquilo continua sendo certo. Não dá. O homem seja homem, marido de uma só mulher. A mulher viva de forma decorosa, respeitando a Deus acima de tudo e ao seu marido com honra. São bases da sã doutrina. E essa sã doutrina está sendo embolada e jogada no lixo e substituída por um evangelho grego, sodomita, promíscuo, vazio, sem sombra sequer da verdadeira fé que promove a pregação da palavra e que traz a vida. E isso precisa ser advertido. Precisa ser advertido. Nós precisamos voltar o nosso coração para a simplicidade do evangelho do reino e nos atermos mais ao que nós lemos nas Escrituras e botarmos em prática nas nossas vidas a sã doutrina e não dar tanto ouvido ao que estão falando e não ficar tanto atento ao que estão postando nas mídias sociais e na internet. Porque esse Deus de amor, esse Deus que amou a sua criação e decidiu resgatar os seus e destinar ao juízo eterno os demais, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 e 9. Ele ama quem quer e rejeita a quem quer. E ninguém pode questioná-lo. Jó, no seu desespero, ele começou a falar coisas, ele começou a lançar mão dos seus atributos morais muito justos. Mas que ele falhou ao querer comparar a justiça e o juízo de Deus. A misericórdia de Deus estava sobre Jó, porque Deus, acima de tudo, sabia. Jó tinha seus olhos vedados, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não conseguia entender, e nós,
pessoas, seres humanos, a primeira coisa que nós procuramos fazer é compreender, entender. Mas espera aí, por que está acontecendo? Eu errei ali naquele dia, então o Senhor deve estar triste comigo. Mas cuidado, nem sempre deve ser por aí. Nem sempre deve ser por aí. Paulo passou por situações em que ele clamou a Deus e falou: Senhor, me ajuda, me livra, eu estou passando por uma tribulação muito grande. Isso é como um espinho enterrado na minha carne. O Senhor disse para ele: a minha graça te basta, Paulo. Em outras palavras, aguenta firme, eu estou te dando força, não estou te largando. Nós temos que estar com os nossos olhos e o nosso coração voltados para as Escrituras e nos afirmarmos e nos firmarmos, melhor dizendo, na sã doutrina. Quem quiser, ensine o que quiser. Quem quiser, bote igreja, case homem com homem, case mulher com mulher. Bota aí, é tanta denominação que está surgindo, virou uma brincadeira. Eu ontem fui a Santa Margarida, que minha irmã me doou um móvelzinho lá, e eu fui lá para buscar. Aí errei, desci 3 pontos antes, fui andando. Aí vi uma casa com letreiro de metal, MIT CD, não sei o quê. Um menino estava do ponto, falei: o que é isso aí? Ele falou: igreja. Tá. Porque estão enchendo o Brasil de religiões. E estão convencendo pessoas carnais de que a religiosidade está deixando elas muito bem na fita com Deus. Cuidado. Cuidado. Olhos nas Escrituras. Oração. Porque os dias são maus. Os enganadores se multiplicam como os piolhos no Egito. E nós devemos tomar cuidado. Alguém recentemente conversou comigo e falou: poxa, Enoque, mas do jeito que a questão da Bíblia tá, rapaz, essas traduções, essas versões, como é que a gente vai fazer e saber? Eu falei assim: lembre-se do que o Senhor nos disse, que Ele iria, mas não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador, que ficaria conosco até o fim. Ele nos guiaria em toda a verdade e nos ensinaria. Então, não tem como errar, não. Não tem como errar. O problema é que tem muita gente dando lugar à carne. Tem muita gente se comportando como aquele pessoal da igreja de Corinto. Egoísmo, banquete dos ricos separado da mesinha dos pobres, um comendo de chegar a rotar enquanto os outros não tinham nada, tinha que dividir pedacinho com os outros na ceia, e Paulo então pega ali e mete o chicote na igreja de Corinto. Porque se nos descuidarmos, muitas são as forças que tentam nos arredar da sã doutrina. Deus abençoe você, que essas palavras possam servir de alerta, de despertamento para o povo de Deus. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos.